Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! O legal do Dinamite também é que o Dinamite, todo mundo sabe que vai tirar o Eurico da presidência lá na frente, mas o Dinamite é o cara que, de alguma forma, catapulta o Eurico à fama. Quando o Dinamite vai lá pra Barcelona e não dá certo... A volta, né? E o Flamengo vai em cima, e o Dinamite tem uma gravação ali falando, pô, vou jogar no Flamengo e tal, ele fala já meio como jogador do Flamengo, o Eurico vai na Espanha e tudo mais e traz ele de volta. E aí aquilo virou, cara, algumas pessoas falam assim, o Dinamite era muito grande, né? Ele é muito grande, mas assim, naquele momento era uma coisa assim, um grande ídolo do Vasco. Então quando você traz esse cara de novo, quem foi o cara que trouxe? O Eurico. Então agora a gente gosta do Eurico também. Então o Dinamite, que de alguma forma foi o gosto político dele, foi também o cara que deu um grande impulso pra ele se tornar uma figura conhecida, assim. Também por mérito do Eurico, que conseguiu lá buscar, né? Então, como é que essa relação também é maneira de falar. Você falou agora o Dinamite meio que catapulta aí as pretensões políticas do Eurico no Vasco, que ele ganha o poder depois que ele consegue repatriar o Dinamite. A partir de que momento essa relação ela muda completamente para que lá na frente o Dinamite surja como o cara que, enfim, vai tirar o Eurico da presidência do Vasco? O Dinamite começa a verbalizar a vontade de ser um dia presidente do Vasco. Aquilo ali afeta profundo, é quase como se fosse uma traição na cabeça do Eurico, assim, né? Pelo menos sim, para a interpretação de muitas pessoas, inclusive do Dinamite e tal. E a partir daí... E aí tem o fato da tribuna, né? E aí tem a história do episódio da tribuna, né? O Dinamite expulso. Eu tava nesse jogo, inclusive. O Eurico manda os seguranças tirarem, né? O Roberto. E aí isso vira um negócio absurdo, né? Tá no Jornal Nacional e tal. Que, pô, você vai tirar o Dinamite do São Januário, como assim, né, cara? Tipo, expulsar o Zico do... o Dinamite o cara tem que ter sempre... da tribuna do Maracanã, assim. E aí vira uma questão grande e vira acabam virando antagonismo político de duas pessoas que sempre conviveram. O Dinamite ia na casa do Eurico, festas de família, etc. Eles sempre tiveram uma relação, pô. Nesse momento, o Eurico tinha muito isso, né, também, né? Se o cara faz alguma coisa contra ele, tão pessoal assim, aí ele, cara, ele falou, esse aqui não... Ele não admitia ter disputa dentro do poder, né? Assim, e o Roberto entrava como uma solução pro grupo da época, lá por ser o Roberto, né? E teve toda aquela situação também porque o Roberto, ele acaba entrando num vácuo deixado até o Guilherme de Paula, repórter do Lance. Sim. Tava lá na época, faz uma matéria que revela um esquema. Joga muita bola, né? Joga muita bola. Tá fazendo assessoria. Acho que é de 2006. Eu tava lá, meu primeiro ano lá. Eles montam a estrutura, espalham fotógrafos pra São Januário. E a ideia era o quê? Estão dizendo que se você demonstrar na hora de votar, tiver alguma coisa que fale que é da chapa do Eurico, mesmo sendo inadimplente, não estando, você vai votar. E ele era inadimplente. Ele falou assim, cara, ele não tava apto. Ele falou assim, eu tô bem nessa situação. Você vai fazer? Vascaíno, vou. E ele consegue, vai botando um brochezinho, né? Passa, e aí lá fotografa ele avançando em todas as etapas até ele votar. Chico, chega só um pouquinho o microfone. Depois daquilo ali, amigo, o Lance nunca mais entrou no Vasco enquanto tanto que tinha o Eurico ali. Tanto que o Roberto não é que ele ganha a eleição e entra logo depois, né? Não, tem uma briga. Na verdade, tecnicamente, digamos assim, ele perde a eleição, só que ele consegue a impugnação de uma urna que a justiça... Exatamente. Enfim, e aí, A Urna 7. Exatamente. A famosa Urna 7. E aí o Vasco tem que convocar novas eleições, o Eurico nem participa, ele fica super ofendido e tal, não participa, e aí o Roberto ganha a eleição e se torna presidente do Vasco. Cara... Então, mas é uma história muito interessante nesse ponto de vista, né? Começa lá atrás dos dois... Dirigente... Né? De alguma forma, um ajudou o outro, né? Assim, e termina nesse ponto, assim. E é isso, por isso que ele vê a traição, né? Pô, fiz tanto por ele, na cabeça do Eurico, ele fez tudo pelo Roberto, assim. E quando o Roberto verbaliza essa ideia de ser presidente, pra ele é uma traição, uma facada, né? Pô, esse cara tá comigo, foi em festa, ia na casa da minha casa, foi na festa de 15 anos da minha filha, foi pra não sei aonde... E aí ele se sente traído, né? E aí começa... Eles tinham um negócio de jogador não podia estar naquela mesma seara de dirigente, tinha essa coisa. Você é atleta, é uma coisa. Aqui é outra coisa. E aí vê um atleta passando essa barreira e ele não admitia Mas isso. Eu acho que é mais do que isso. Ele sabia que o único cara que podia bater ele no Vasco era o Roberto. Não é exatamente assim... Porque pra ele fosse outro cara ali, ele ia se manter no poder, né? É uma história também de poder, né? De o cara querer estar ali. Né? Que aí, como o Chico falou de
fora do futebol. É uma história de poder. Alguém que vai conquistando poder e depois fica ali, só eu posso estar aqui, eu sei mais que todo mundo. Ele tinha essa ideia de... Chegou a citar uma ditadura, assim. Ele tinha essa ideia de se perpetuar de fato, que eu acho que ele, enquanto esteve vivo, ele não largou Falava sobre ele, pelo menos eu não vi nada ele falando. nunca falou, mas acho que as atitudes dele, ele foi emendando, né? Emendando. Só saiu perdendo nessa situação do Roberto. E aí depois volta. Tem até a Dona Silva. Citar a Dona Silva de novo, que ela chega e fala assim... Pô, que ele ficou na época do Roberto, ficava em casa e tal. E ela falou, pô... Aí ele volta, ela fala assim, pô, que bom, vai voltar lá pras coisas dele, o Vasco, os amigos dele. Tudo era Vasco, né? Era Vasco. Pô, mas depois ela fala assim, mas vai começar tudo de novo, cara. Porque vai tudo aquele negócio de Eurico sendo criticado e tal. Mas ele, de fato, assim...